Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer mais uma resenha literária aqui no canal. Neste vídeo falarei sobre um clássico da Grécia Antiga. Estou falando sobre Édipo, Rei, do Sófocles. Não estranhem, essa minha edição aqui ela contém 4 livros, é do clássico Zahar, se chama O Melhor do Teatro Grego. Deixo a recomendação porque nela contém este livro que eu falarei hoje, mas contém também outros 3 além dele. Então teremos também Prometeu Acorrentado, teremos Medeia e teremos As Nuvens. Mas, como eu disse, hoje eu falarei sobre Édipo Rei, que dentro dessa obra aqui vai da página 99 à página 191, e tem ali também mais umas 4, 5 páginas de introdução que vão nos contextualizar, explicar como era a época e trazer também o como que esse livro aqui reverberou durante a história. Ou seja, esse livro ele foi escrito há muito tempo atrás, 2500 anos atrás aproximadamente. Essa obra ela foi encenada pela primeira vez em aproximadamente 430 antes de Cristo. Ou seja, é uma peça de fato muito antiga. Mas ela já na modernidade, ela por exemplo foi pilar para que Freud trouxesse ali o complexo de Édipo, né? Trouxesse ali toda a questão de um estudo psicanalítico sobre como que o filho sente desejo pela mãe. Então nós percebemos que essa peça, ela ecoou por muito tempo, servindo como base para pensamentos mais atuais, mais modernos, e além disso é até hoje uma das peças mais encenadas, aí junto com Hamlet, junto com Romeu e Julieta, nós temos Édipo Rei sendo uma das 3 peças mais encenadas até os dias atuais, certo? Então um livro muito interessante que vale a pena ser lido. E eu preciso trazer uma informação aqui para quem está assistindo esse vídeo que é muito importante, tá? Eu trarei spoilers dentro desse vídeo, certo? Então, se você não gosta de spoilers, se você não gosta de saber o que acontece no final, eu sinto muito, mas é melhor não assistir esse vídeo porque eu falarei sem muito pudor sobre a obra. Por quê? Porque primeiro que é um livro muito curto, então se eu simplesmente pegar aqui e resumir, eu vou fazer uma análise muito superficial da obra. Segundo que, como eu disse, esse livro ele tem 2500 anos. Esse livro ele está entre as peças mais encenadas. Esse livro ele é pilar de um dos principais pensamentos, que é o complexo, né, do filho com a mãe. Ou seja, eu pressuponho que a maioria de vocês já saibam pelo menos 50, 60% do que acontece aqui. Então, na minha percepção, faz sentido contar o que acontece até o final. E um ponto importante é que, na minha percepção, saber o final da história, saber partes do desenrolar dela, não atrapalham a experiência maravilhosa que é ler esse livro. E eu digo isso com alguma convicção, por quê? Pelo fato de que eu li já sabendo também o que acontecia. Eu já conhecia a história do Édipo. Eu já sabia o que aconteceria no final. E ainda assim eu aproveitei demais essa leitura. Para mim ela foi extremamente prazerosa. Então eu acho que não tira o prazer da leitura saber o que acontece no final, nesse caso aqui, certo? Então é importante avisar isso para não pegar ninguém desprevenido. Haverá spoilers no vídeo. Mas vamos lá, vamos trazer algumas informações aqui para que nós conheçamos melhor a obra. Ela foi escrita por Sófocles, que era um autor da Grécia Antiga, né? Uma pessoa que escrevia peças e programava para que elas fossem encenadas. Ele viveu de 496 a.C. até 406 a.C., ou seja, estamos falando de uma pessoa que viveu ali aproximadamente 90 anos. Ele compôs, escreveu mais de 120 peças. No entanto, para nossa tristeza, restaram apenas 7 delas. E dentre dessas 7 peças, sobraram uma trilogia, a trilogia tebana, que vai falar sobre Édipo. E aí nós temos Édipo Rei, que é a obra de hoje, nós temos Édipo em Colono, que é uma segunda peça, e nós temos Antígona, que vai se referir, salvo engano, à filha de Édipo. Então, nós vamos ter essa trilogia tebana, que no caso eu pretendo ler também, mas hoje será apenas o primeiro livro destes aqui. E aí, as informações que eu acho também importante, que é a questão que eu já citei, né, do pensamento
do Freud se basear nesse livro, né? Então ele leu essa obra, viu como havia aqui um interesse do filho pela mãe no subconsciente, né? Porque todas as coisas se desencaixam para que não haja contato entre os dois e ainda assim eles acabam ficando juntos no final. Então ele bebe muito desse livro para criar essa sua ideia. Além disso, também tem a questão da peça ter sido muito encenada. E uma outra informação que eu li na introdução que eu acho interessante trazer aqui, que eu não tinha conhecimento, é a seguinte. Muitos de nós já sabemos que as peças na Grécia Antiga elas eram encenadas ali no meio da multidão e todos assistiam e tudo mais. Só que o que poucos sabem, ou pelo menos eu não sabia, é que as pessoas que assistiam uma peça talvez nunca mais assistissem ela. Por quê? Geralmente o momento ali de apresentações eram compostos de 3 peças, certo? E aí as pessoas elas tinham que trazer peças novas sempre. Então geralmente a peça que era apresentada, ela era vista apenas uma vez. Eles não voltavam a repetir as peças. E se voltassem a repetir, era com um espaçamento muito grande. Então não era comum que as pessoas vissem a mesma peça 1, 2, 3 vezes, entendeu? Então é algo que eu achei muito interessante porque nós temos o privilégio de, por exemplo, eu li esse livro agora, amei lê-lo. Se eu quiser daqui uma semana ler novamente, eu posso. Se eu quiser daqui um mês procurar algum teatro que esteja apresentando a peça, eu posso. Então é um privilégio, né? Vamos valorizar isso. Certo? Porque não era possível fazer isso na Grécia Antiga. A pessoa que assistiu isso aqui ficou impactada com a grandiosidade do Sófocles, ela viu essa peça uma única vez. É claro que ela teve acesso a 120 que nós não tivemos, mas ela viu uma única vez. Então, é importante sabermos disso, certo? Agora, após toda essa introdução, vamos falar de fato sobre a obra. Vamos falar de fato sobre Édipo Rei, o livro, que é composto de... como se fossem poesias, né? Ele é composto assim, o livro. Deixa eu mostrar pra vocês terem uma noção. Acho que a luz tá estourando aqui, né? Pera aí. Aqui. Ele é composto dessa forma. Então são diálogos. E é um livro muito gostoso, né? Deixa eu marcar aqui uma página porque daqui a pouco eu vou citar pra vocês. Mas vamos lá. Como eu disse, vai haver spoiler. E a história ela começa já com Édipo, ele rei, ele adulto, sendo rei da cidade de Tebas. Só que acontece, nós temos Édipo casado com Jocasta, rei de Tebas, só que a cidade de Tebas ela está sendo acometida por uma onda de enfermidades. Pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo sua vida, pessoas estão ficando enfermas, pessoas estão ficando acamadas, enfim, muitas tragédias estão acontecendo naquele ambiente. Édipo, ele é rei, ele precisa zelar pelo seu povo, então ele precisa resolver o problema. O que ele faz? A religião, na Grécia Antiga, ela tinha um papel muito importante. E para mostrar isso, eu vou ler para vocês a página 103 desse livro. Que diz o seguinte, deixa eu localizar aqui. Página 103 vai dizer o seguinte. Mandei Creonte, filho de Meneceu, irmão de minha esposa, ao santuário Pítico do Augusto Febo, para indagar dos deuses o que me cumpre agora fazer para salvar de novo esta cidade. E quando conto os muitos dias transcorridos desde a partida dele, sinto-me inquieto com essa demora estranha, demasiado longa. Mas, quando ele voltar, não serei então um homem de verdade se não fizer tudo que o Deus ditar por intermédio de Creonte. Ou seja, para resolver o problema, Édipo havia recorrido aos deuses através de mensageiro, através de servos, mas havia uma crença verdadeira nos deuses da época. Porque é natural que hoje nós olhamos em retrospectiva e pensemos na religião grega como algo simplesmente mitológico. Por quê? Porque os deuses são muito humanizados. Os deuses, eles têm atitudes muito banais, muito egocêntricas. Zeus é um personagem muito cômico, muito controverso. Poseidon também, tem a figura do Hades, tem a figura da Atenas, enfim, tem o Dionísio, que é o deus do vinho, enfim. Então são muitas divindades e às vezes nós olhamos com um certo distanciamento dessa crença, justamente porque nós nos acostumamos no tempo presente, né, com religiões monoteístas e com deuses mais purificados, deuses mais corretos. Então
nós olhamos sempre com um certo distanciamento, mas é importante entendermos que à época a religião para eles era tão importante quanto a religião é presente em nossas vidas hoje, certo? E aí, nessa perspectiva, para resolver o problema, ele enviou alguém para tentar descobrir por intermédio dos deuses qual era o problema. Ele traz a resposta. O Creonte ele vai demorar, como diz no trecho, mas ele traz a resposta. Ele diz que, para resolver o problema da enfermidade, eles precisavam resolver um crime que não foi resolvido anteriormente. Que crime é esse? A morte do rei Laio. E afinal de contas, quem é o rei Laio? Afinal, eu falei que a peça começa com Édipo sendo rei, Édipo casado com Jocasta. Você não falou nada sobre Laio, Gustavo? E de fato, o Sófocles no livro também não fala sobre Laio no começo. Ele vai falar só depois. E quem foi o rei Laio? O rei Laio era o rei que estava no governo de Tebas anteriormente. Ele era o rei casado com Jocasta. Em determinado momento ele saiu em uma peregrinação cotidiana, atravessando ali um certo vilarejo. Ele encontrou com homens, rolou um conflito e ele foi morto. Naturalmente, os responsáveis pelo assassinato do rei deveriam ser punidos. Mas não foram. E por que não foram? O que aconteceu? Aconteceu uma tragédia ainda maior lá na cidade. Surgiu a Esfinge. A Esfinge era uma figura com corpo de animal, com asas e o rosto de homem. Um rosto humano. E ela tirava a vida das pessoas, ela causava destruição, causava dor. E ela faria isso eternamente, a não ser que alguém surgisse e respondesse o enigma. E qual era o enigma? O enigma era: qual animal que de manhã anda sobre 4 patas, de tarde anda sobre 2 e de noite anda sobre 3? E vinham pessoas, tentavam responder, não conseguiam. Vinham de outro lugar, tentavam responder, também não conseguiam. Chegou um momento que Creonte, que estava no lugar do rei falecido, chegou e falou: olha, se alguém achar a resposta e salvar a cidade, este alguém se tornará rei. E aí, de repente, surge Édipo, que veio de uma outra cidade, e ele aparece ali do nada, e ele fala: olha, eu irei desafiar a Esfinge, e eu direi qual é a resposta para este enigma. E aí, de fato, deixa eu arrumar a câmera que tá um pouquinho torta. E aí, de fato, ele vai trazer a resposta para o enigma, que é o humano, né? O homem é este animal. Porque o homem, quando ele nasce, ele engatinha, então ele anda sobre 4 patas. Quando ele é adulto, durante a tarde, ele anda sobre 2, normalmente. E ao anoitecer, quando ele já é ancião, quando ele já é velho, ele usa uma terceira perna, que é a bengala, para se apoiar. E aí, a Esfinge, ela cumpre a sua palavra, ela deixa a cidade, não apenas isso, mas ela tira a sua própria vida. Ela se lança em um desfiladeiro e morre. E aí, Édipo se torna rei da cidade, se casa com Jocasta, e a vida vai seguindo. Só que aí, como eu disse, nós chegamos num momento onde a cidade está passando novamente por uma turbulência. A essa altura, Édipo e Jocasta já tiveram filhos, já seguiram a vida, e o rei Laio realmente ficou morto sem nenhuma penalização ao culpado. E aí, para resolver os problemas da cidade, deveriam descobrir. Então eles começam uma investigação. A investigação ela demora a ser resolvida porque não existiam mais muitas pessoas que pudessem testemunhar e resolver a questão. Diante disso, Édipo só encontra uma solução possível, que é consultar novamente algum adivinho. Então eles chamam um outro adivinho, que é Tiresias, eles chamam ele na presença do rei e ele será indagado, questionado para descobrir quem era o responsável. E aí Tiresias, ele tenta durante muito tempo não responder porque ele se sente um pouco constrangido. Mas em determinado momento, ele diante do rei, já sabendo o que havia acontecido, certo? Ele diz o seguinte, na página 124. Agora ouve. O homem que vens procurando entre ameaças e discursos incessantes sobre o crime contra o rei Laio, esse homem, Édipo, está aqui em Tebas e se faz passar por estrangeiro. Mas todos verão bem cedo que ele nasceu aqui e essa revelação não há de lhe proporcionar prazer algum. Ele, que agora vê demais, ficará cego. Ele, que agora é rico, pedirá esmola e arrastará seus passos em terras de exílio, tateando o chão à sua frente por um bordão. Dentro de pouco tempo saberão que ele, ao mesmo tempo, é irmão e pai de muitos filhos com quem vive, filho e consorte da mulher de quem nasceu,
e que ele fecundou a esposa do próprio pai depois de havê-lo assassinado. Ou seja, basicamente Creonte aqui ele já... Aliás, desculpa, Tiresias já dá aqui o tom, né, do que aconteceu. Só que é claro que Édipo chegou ali na cidade do nada, ele não imagina que tudo aquilo está se referindo a ele. Porque ele não sabe que lá o rei Laio era seu pai, ele não sabe que Jocasta era sua mãe. Então tudo isso para ele não fazia sentido, era uma loucura. Só que ele vai e conta isso para sua esposa, Jocasta. E aí a Jocasta olha para ele e fala: "Ah, não, meu esposo, mas não se preocupe. Porque o dom de adivinhação não é concedido aos mortais. Os homens tentam, mas eles não têm o poder de saber o que acontece." E aí o Édipo fala: "Mas será? Porque eu sempre ouvi dizer que as profecias elas se cumprem e tudo mais." E aí Jocasta olha e diz: "Ah, mas no meu caso, eu mesmo recebi uma profecia há muitos anos atrás com o rei Laio. A profecia diria que o nosso filho ele mataria o pai, e essa profecia não se cumpriu, porque o Laio não foi morto pelo filho dele." E aí Édipo Rei fica preocupado: "Mas e o filho de vocês, quem era?" E ela diz, né, que o filho não foi cuidado por eles e tal, e provavelmente já estava morto. E Édipo, ele começa a demonstrar uma certa preocupação. E Jocasta fica achando aquilo estranho: "Por que você está preocupado? Eu disse que não se cumpriu." E aí Édipo fala: "Olha, é que eu cresci em outra cidade, eu cresci na cidade de Corinto. Em determinado momento eu era de uma família também muito nobre, muito real, eu tinha muito poder. Eu seria rei também. Só que alguém olhou pra mim e disse que eu era adotado em uma conversa. E eu não acreditei naquilo quando me disseram. Então eu fui contemplar também um oráculo. Ele olhou pra mim e disse que eu estava condenado a matar meu pai e me casar com a minha mãe. Ao saber disso, eu, Édipo, eu fugi da cidade que eu cresci, porque eu não queria matar meu pai e minha mãe. Então eu fugi e vim pra cá." Então percebam que há uma certa semelhança entre a história contada por Jocasta, onde o filho mataria o pai, e a história contada por Édipo, onde alguém disse pra ele que ele mataria o seu pai e se casaria com a mãe. Só que essas coisas ainda não resolvem todo o enigma, né? Então Édipo começa a indagar Jocasta sobre como havia sido a morte do rei Laio, em que local, em que circunstâncias, e ela começa a contar, e Édipo começa a perceber que talvez ele seja o assassino. Porque quando Édipo, o rei Laio estava andando por aquele vilarejo que eu falei, Édipo se recorda que ele passou por ali também, e ele se recorda que ele passou por um conflito, ele tirou a vida de um homem. Ele não sabe se é o seu pai ou não, mas a partir daí eles começam a tentar solucionar esse problema. Coincidentemente, nesse momento, chega um mensageiro da cidade de Corinto dizendo que Édipo deveria assumir o reino de lá, porque o seu pai havia morrido. Nesse momento, ele sente um alívio, porque ele pensa: eu não matei meu pai, eu consegui. Só que, ao mesmo tempo, ele tá com a pulga atrás da orelha, porque ele está pensando: será que meu pai biológico, na realidade, estava aqui em Tebas? E aí, qual é a forma de resolver? Ele pergunta para Jocasta: Jocasta, você se lembra de quem foi a pessoa para a qual você entregou o seu filho recém-nascido para que ele se livrasse dessa criança? E ela diz: me lembro, foi um pastor e tal. E ele: chame ele aqui. E aí, ao chamar essa pessoa, eles perguntam: você lembra o que você fez? E ele disse: olha, eu não tirei a vida da criança, eu entreguei ele para que ele fosse criado em uma outra cidade. E aí aparece o mensageiro e ele diz: olha, eu entreguei para esse rapaz. E esse rapaz de fato se lembra de que ele havia recebido a criança, de fato ele se lembra de que ele deu para que outras pessoas criassem. Enfim, as peças se encaixam, a venda cai e Édipo percebe que de fato ele havia cometido esse sacrilégio. Ele matou seu pai, ele casou-se com a sua mãe, e ele vivia em um reino que ele não deveria viver. Os seus filhos não eram apenas seus filhos, eles eram em algum grau também seus irmãos, pela crença dele, né? Então nós vemos ali um momento bem pesado. Tanto que eu vou ler aqui um trecho na página 171, para finalizar os trechos citados, que diz o seguinte: ai de mim,
As dúvidas desfazem-se à luz do sol. Queiram os deuses que eu seja a derradeira vez que contemplo o sol. Hoje tornou-se claro a todos que não poderia nascer de quem nasci, nem viver com quem vivo, e ainda mais assassinar quem não devia. Ou seja, Édipo percebe realmente. A Jocasta, quando ela descobre isso, ela sai correndo, ela fica atordoada. E aí, o penúltimo spoiler, na verdade, é que a Jocasta, se vocês quiserem, já parem por aqui, mas a Jocasta vai tirar sua vida. O Édipo, ao vê-la morta ali, ele tira um pingente do vestido dela e fura os seus 2 olhos para que ele fique cego, porque ele não queria mais contemplar a luz do sol. E, um ponto muito interessante, Édipo fez isso porque ele diz que, quando ele morrer, ele não quer ser obrigado a ver o seu pai do outro lado. Ele não quer contemplar o seu pai e a sua mãe no pós-morte, então ele quer ir cego. Ele continua vivo, cego, e aí nós teremos as continuações da peça, né? Mas basicamente a história é isso. Uma história muito bacana, espero que eu tenha conseguido trazer de uma forma eficiente para vocês. É um livro muito bacana que traz muitas reflexões, né? Tem um pouco da questão da soberba dentro da história, então quando nós vamos lendo, nós vemos que em certo momento o Édipo ele é um pouco soberbo. Tem também questões de como funcionava a religião grega, né? Então toda a questão da profecia, que é algo muito forte. Basicamente todas as histórias não, mas muitas histórias gregas que nós conhecemos hoje como mitologia, elas têm essa questão de alguma profecia que se cumpre em algum momento, inclusive com os mortais, mas também com os deuses, né? Então essa questão de pai ser destronado por filho é algo muito presente. Tem também um momento muito inteligente do Creonte, que é o cunhado do Édipo e também, por consequência, também é seu tio, né? Ele, em determinado momento, é acusado por Édipo de estar conspirando para tirar-lhe o trono. E ele diz, olha, qual é a vantagem de ser rei? É melhor ser o segundo mais poderoso do que ser o primeiro. Porque o primeiro, ele tem todos os benefícios, mas também tem muita cobrança. O segundo, ele tem a maioria dos benefícios, mas não tem cobrança nenhuma. Inclusive, isso é algo muito repetido até o dia de hoje, né? Então, porque você tem muitos bônus sem ter o ônus, né? Então, tem muitas questões importantes dentro dessa obra. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram, deixem aí no comentário alguma informação importante. Se vocês já leram alguma outra dessas 3 obras aqui que eu lerei ainda neste ano de 2024, deixem aí também o que vocês acharam dela. Qual eu deveria ler primeiro das 3. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixarei aqui na descrição um link do livro, caso vocês queiram adquiri-lo e me ajudar também com uma pequena comissão. Então é isso, pessoal. Deixem um like, deixem um comentário. Tamo junto, forte abraço e até a próxima.